Micorrizas são associações entre fungos da classe Zygomycetes e raízes de plantas vasculares, ocorrendo nos mais diversos ecossistemas terrestres. As micorrizas foram classificadas originalmente em 3 grupos, de acordo com o aspecto morfológico e anatômico da colonização radicular. São elas: ectomicorriza, endomicorriza e ectoendomicorriza. As endomicorrizas são frequentemente chamadas de fungomicorrízicos arbusculares, das siglas FMA, em que a penetração do micélio interno do córtex da raiz ocorre inter- e intracelularmente. Já as ectomicorrizas são caracterizadas pelo crescimento intercelular, formando um manto de hifas ao redor da raiz. Sendo assim, próximo das raízes se encontram diversos micro-organismos, seja eles micro-organismos patogênicos, micro-organismos compositores que vivem ali na matéria orgânica e também aqueles micro-organismos que vivem em simbiose ali com a planta, fazendo uma troca de favores, como podemos dizer. E é o caso das micorrizas. Esse termo, micorriza, é derivado do grego, como o próprio nome já diz, mico, que vem de fungos, e rhiza, que são as raízes. Então seria fungo de raízes, a junção das palavras. Consequentemente, os fungos micorrízicos arbusculares, das siglas FMA, são organismos biotróficos obrigatórios que associam com raízes de plantas vasculares, que são aquelas que possuem vasos condutores de seiva, formando uma relação simbiótica mutualista. As ectoendomicorrizas é um tipo intermediário entre endomicorriza e as ectomicorrizas. Essas associações possuem muitas das características das ectomicorrizas, apresentando rede de Hering grossa e alto grau de penetração intracelular, especialmente nas partes mais velhas da raiz. Elas ocorrem principalmente em membros das coníferas, como no gênero Pinus. É um fungo da classe dos ascomicetos. As micorrizas, elas constituem um tipo específico de relação ecológica, que é o mutualismo, em que ambos os indivíduos se beneficiam com a interação. O fungo micorrízico, ele absorve açúcares, que é proveniente ali do processo de fotossíntese, e esses açúcares dão energia para ele. E esse fungo, ele dá à planta água e sais minerais, que ele consegue absorver ali do solo, fazendo com que muitas das vezes aumente significativamente a captação de nutrientes dessa planta, E com isso, elas são capazes de se desenvolver melhor, de resistir a doenças e também às próprias alterações climáticas. Algumas espécies de fungos são simbiontes, que é quando a planta depende exclusivamente da presença do fungo e o fungo também depende da presença da planta, e um sem o outro não consegue sobreviver. Um exemplo clássico que podemos dar são as orquídeas, que são altamente dependentes de micorrizas para sobreviver. Por exercerem significativo papel para a funcionalidade e manutenção dos ecossistemas naturais e manejados, inclusive os degradados também, as micorrizas são muito úteis, não somente para a natureza, como também para o ser humano. Bom, aqui temos uma comparação, de uma planta sem micorriza e a outra com micorriza. E quando as micorrizas estão presentes, as plantas elas são menos suscetíveis ao estresse hídrico. Os fios de fungos não apenas ajudam a trazer água e nutrição para a planta, mas também podem armazenar para o uso quando as chuvas elas vão ser escassas e quando as temperaturas são altas. Quando a matéria orgânica é adicionada para a melhoria do solo, as micorrizas elas são importantes justamente para disponibilizar os seus nutrientes. A matéria orgânica residual e as hifas melhoram a estrutura do solo. Algumas pesquisas recentes indicam que os fungos até mesmo ajudam a quebrar as rochas,
aumentando assim a disponibilidade de nutrientes essenciais, como o potássio, cálcio, zinco e o magnésio. Uso de micorrizas em mudas e berçário. A adição de micorrizas ao solo de mudas em bolsa de poliéster para árvores de café e sombra pode melhorar a nutrição da raiz, porque os fungos micorrízicos alimentam as substâncias e as raízes exalam e produzem nutrientes que ajudam essa planta a crescer. Isto é especialmente relevante para os solos degradados, particularmente aqueles afetados pelas secas, onde as micorrizas podem estar ou faltando ou sendo escassas. O apoio a uma boa estrutura radicular nas mudas é cada vez mais relevante, à medida que a replantação de novas variedades se torna mais comum. Os eventos climáticos, cada vez mais extremos, sugerem que todos os esforços devem ser feitos para dar aos cafeeiros o começo mais seguro possível no campo. O uso de micorrizas também pode ser importante ao plantar novas árvores de sombra, uma vez que estas podem estar localizadas em situações expostas e degradadas, onde encontram dificuldades em estabelecer. Bom, como todo processo, também há algumas desvantagens. O uso de micorrizas depende muito da disponibilidade de um fornecimento acessível, compatível e de alta qualidade. As micorrizas podem não funcionar bem se a condição geral do solo for fraca, ou seja, baixa matéria orgânica e altas temperaturas. Por isso, é aconselhável usá-las em conjunto com outras ferramentas de adaptação. Bom, e ainda falando de desvantagens, pontuamos algumas coisas aqui para vocês. Precisa da atenção correta. Nem sempre é fácil encontrar e manter a atenção certa para proteger contra um problema de doença específico. A disponibilidade de fungos de tricoderma será muito limitada na maioria das situações de campo e pode não ser compatível com a praga ou doença a ser controlada. Precisa de paciência. O uso no campo exige mais cuidados do que um aplicativo químico correspondente e leva tempo para mostrar um efeito no campo. O fungo pode agir muito devagar para as expectativas dos agricultores. A qualidade. Alguns fornecedores podem ser menos que escrupulosos sobre a qualidade do produto que vendem. E a complexidade. O solo é variável, complexo e mal compreendido. Uma aplicação ativa pode falhar por motivos desconhecidos. Bom, a título de curiosidade, mais uma vez, o site BCC News, eles postaram uma notícia com o tema "Plantas se comunicam e brigam usando internet de fungos". Parece até uma descrição da internet, mas eles estavam falando realmente dos fungos. E esses fungos, sejam eles cogumelos ou não, eles são formados de um emaranhado de pequenos filamentos, conhecidos como micélio. E o solo, ele está cheio desta rede de micélios, que ajuda a conectar diferentes plantas do mesmo solo. Cerca de 90% das plantas terrestres têm uma relação simbiótica com fungos, como já falamos, que é batizada de micorrizas. Com a simbiose, as plantas recebem carboidratos, fósforo e nitrogênio dos fungos, que também as ajuda a extrair a água do solo. Esse processo é importante no desenvolvimento das plantas, como ressaltamos desde o começo da apresentação. Para o especialista em fungos, Paul State, essa rede é uma internet natural do planeta Terra. A tese dele é que ela coloca em contato plantas que estão muito distantes de si e não apenas as que estão próximas. Ele traça um paralelo até mesmo com o filme Avatar, que foi lançado em 2009, em que vários organismos em uma lua conseguem se comunicar e dividir recursos graças a uma espécie de ligação eletroquímica com as raízes das árvores.
Só em 1997 é que foi possível comprovar concretamente algumas dessas comunicações via internet natural.